Criança das Estrelas. Fazia tempo que eu queria falar sobre esse tema, sabe? Eu sempre cito assim por cima sobre essa geração de crianças, esses espíritos, esses seres mais evoluídos que estão chegando à Terra, mas não tive a oportunidade de falar ainda. Mas, resumidamente, o que seriam as Crianças das Estrelas? Crianças das Estrelas seriam seres, são espíritos muito evoluídos, tanto que podem ter vivido na Terra, como podem já ter vindo de outros planetas, estão encarnando aqui na Terra com o intuito de ajudar na evolução da humanidade, para o nosso crescimento tanto espiritual, conhecimento, aprendizado e até mesmo o avanço do nosso planeta, tanto na área tecnológica, medicina, cultural, enfim. São crianças superdotadas, muito inteligentes, que estão ajudando na evolução do planeta. Alguns exemplos de Crianças das Estrelas. Um exemplo muito legal que eu queria falar para vocês, por exemplo, quem não lembra do garoto Boriska? Boriska foi um menino pequeno, com menos de 3, 4 anos de idade, numa fogueira, ele começou a contar sobre sua vida em Marte. Vou fazer um vídeo ainda só sobre Boriska. Mas o Boriska começou a falar de como era a vida em Marte, da civilização em Marte, ele falou que ele era um piloto da época. Мы сегодня летали просто очень много галактик освоили. Даже не галактик, такой же систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот? In this life? Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some ways? А как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. Que teve um amigo dele que morreu numa batalha espacial. Ele foi um garoto muito avançado assim, para a época dele. Hoje ele está com 16 anos, eu pesquisei esses dias mesmo sobre isso. Mas hoje ele não fala do assunto mais. Até por questões, vocês sabem, né? Muitas pessoas, até mesmo pessoas que são contatadas, não costumam falar, até porque põe um emprego em jogo, família, religião, crenças. No caso dele, com 16 anos, pode virar chacota, bullying, e sofreu muito com isso, tá? Sofreu muito com isso. Até a menina do caso do Varginha, as meninas também sofreram com isso na cidade, também vou estar falando pra vocês, tá bom? Então é algo difícil de você vir conversar sobre isso e abrir o jogo. Mas essas crianças, as Crianças das Estrelas, são muito avançadas. Tem um menino que foi com 11 anos já era PhD em bioquímica, em biomedicina, muito inteligente. Um fenômeno. Este garoto é genial em física, matemática e astronomia. O curioso é que, além de aprender tudo com rapidez, ele nunca mais esquece o que viu ou o que aprendeu. Nos próximos meses, o garoto de 13 anos e tênis desamarrados vai se formar na universidade. E em mais alguns anos, o menino Jake poderá ser chamado de professor. Vocês vê crianças prodígios, como você está vendo aí no vídeo. Olha só o tamanho dessas crianças, tocando instrumentos de um modo incrível, lindo, uma melodia perfeita. Ouça para vocês verem um pedacinho.
você mesmo conhece algum, até mesmo na sua casa, um filho seu, uma filha sua, podem ser também, tem uma grande possibilidade de ser, que não precisa ser uma criança apenas com QI avançado. Crianças das estrelas são crianças que têm consciência da humanidade, assim, da natureza como um todo. Elas não se veem únicas como nossa geração se via, como se vê. São crianças que se importam com o próximo, se importam se ver um animal sofrendo. Ela entende que aquele animalzinho é o irmãozinho dela. São tudo da mesma criação, veio tudo do mesmo lugar, tudo uma criação única de um mesmo ser criador. E elas se preocupam com isso, se preocupam com o próximo. Vocês podem ver que essas crianças detestam quando vê um amiguinho, uma amiguinha tirando um sarro, fazendo uma piadinha com o amiguinho. Até essas crianças jamais fariam isso, tá? Infelizmente as que fazem, na maioria das vezes, até por influência da família mesmo, um ar meio conturbado, não tem muita atenção da família, porque nenhuma criança nasce assim. Lógico, são espíritos que vêm evoluindo de diversas reencarnações, mas todos estamos aqui para avançar, né, para continuar nosso progresso. Então, nós como pai, como mãe, temos a obrigação de educar nossas crianças, nossos filhos, para essa nova geração da humanidade que está vindo. Eu sempre falo, eu comentei isso, não aqui, mas eu sempre falo com amigos próximos a mim, que nós deixamos a casa bagunçada. Como assim? A Terra está bagunçada. Estamos destruindo floresta, oceanos. Essas imagens aí chegam a doer no coração quando vocês verem. Olha a quantia de lixo nos mares. Olha só os animais envoltos de lixos, plásticos, desmatamento, queimadas, esgotos lançados ao mar, animais sendo extintos. Até um tempo atrás eu visitei o ano passado, eu visitei o aquário de São Paulo, mas só que mesmo, apesar do nome ser um aquário, mas temos outros animais lá. E um dos animais que tinha lá era o urso polar. E o rapaz lá que anda com a gente lá, né, que foi explicando sobre como que é lá, sobre os animais, assim, ele comentou que em 30 anos o urso polar está extinto, se continuar nesse ritmo. Se vocês verem essas cenas, olha essas cenas, para você estar tendo calores astronômicos. Eu estou no inverno, para vocês verem, eu estou até suando. Estamos no inverno. Inverno. Eu até comentei que quando a gente era criança, eu tenho 38 anos apenas. Eu sou novo ainda. Mas quando eu era criança, há pouco tempo até, nessa época de inverno, a gente ia na escola de cachecol e touca. Tinha neblina. Hoje em dia você acorda e você consegue de bermuda na escola. Dá meio-dia, você não está aguentando de calor. E com certeza, já até falou que aqui no estado de São Paulo, pelo menos, já vai ser um dos invernos mais quentes da história. Agora, vocês imaginam quando viu o verão aqui. Igual eu falei pra vocês, na Europa já está horrível. Geleiras derretendo, o mar não vir tanto para frente, colocando sacos de areia empilhando, para conseguir fazer o mar não segurar pelo menos mais um tempo e não avançar totalmente e acabar com a praia a parte de areia da praia. E até mesmo com a cidade em si. Mas está tendo um crescimento desorganizado. E essas crianças das estrelas, quando eu falo que eles vão pôr a casa em ordem, porque está nas mãos deles o futuro da humanidade. E quem é responsável por educar essas crianças, esses espíritos mais evoluídos, por mais que venham com conhecimento incrível, com uma espiritualidade muito mais aflorada, inteligência. Esses dias eu vi uma matéria de um menino com 11 anos que fez um reator nuclear em casa. Olha para vocês verem que incrível. Aí vocês veem a tecnologia, o conhecimento tecnológico dessas crianças. Não só tecnológico, como também espiritualizados, como eu falei para vocês. Crianças que se importam com a natureza. Eles vão estar na mão deles, o futuro em si. Nós seremos os idosos, estaremos na mão deles. Eles vão cuidar da gente. Eles vão ter que fazer o processo de despoluição dos rios. Com uma sementinha que a gente planta aqui, ajudando com eles, ensinando. Como eu falei, já nascem com isso hoje em dia, é incrível. As crianças nascem muito mais espertas. Mas você ensinando que não se deve destruir uma árvore, não se deve matar um animalzinho, maltratar, que aquilo é um irmãozinho, é um ser que também está aqui na Terra para a sua evolução.
Allan Kardec fala, os espíritos falavam para ele, que espírito da verdade, falou que todos nós passamos por todos os reinos, desde o reino mineral, vegetal, animal, e para estar agora como humanos. Não se explica como se faz como se muda de um processo para outro, de um reino para outro, mas que todos nós passamos. E também seria algo justo também, né? Por que um animalzinho não pode ter a chance também de um dia, de repente, encarnar como um humano, né? Eu também dá pra fazer um vídeo legal sobre isso, explicando pra vocês. Mas, pra encerrar isso, eu queria falar pra vocês isso, que as crianças das estrelas estão aqui para ajudar na evolução do planeta, ajudar a pôr o planeta em ordem, vão pôr em ordem. Eu confio, acredito muito neles, eu vejo, são crianças muito inteligentes, são crianças muito espiritualizadas. Essas crianças não vão se deixar prender por dogmas religiosos, crenças. Uma coisa vocês podem ter certeza, em 20, 30 anos também vai ter uma queda muito grande nas religiões. As religiões vão entrar em colapso, no modo de dizer, tá? As religiões cristãs. Colapso que eu digo, a nossa geração agora, dos 50, 60, 30... as mais, né, dos nossos avós, dos nossos pais, que são os que mais frequentavam as igrejas. Você pode ver que isso diminuiu muito e tem diminuído e vai diminuir. É natural esse processo. E não se deixarão levar por isso. Não é que se dando um dízimo que vai melhorar alguma coisa na sua vida. Eles têm essa consciência, essas crianças das estrelas. Não é você ficar sentado num banco de uma missa que você vai fazer mudar sua vida. Você não vai mudar o planeta estando sentado num banco de uma igreja, assistindo um culto, ou seja lá o que for, a religião que for. Não é assim que se muda. Muda com nossas atitudes. Jesus falava, interpretaram muito errado o que Jesus disse. Jesus nunca disse, vai lá e construam igrejas e templos em meu nome. Jesus disse que onde um ou mais estiver reunido, eu estarei ali. Ele não falou para construir igrejas no nome dele. Você pode estar sozinho aí e pensar Jesus agora e materializar a sua... que era um ser super evoluído, Jesus, imaginar ele e estar ali com você. Os seus mentores espirituais, ou anjos da guarda, dependendo da sua religião, como você chama, tem esses seres que estão protegendo você. Então, e essas crianças das estrelas lembram, muitas nascem com lembranças de outras vidas. A minha filha mesmo nasceu. Até um ano e meio, ela contou lembranças da outra vida dela. Ela conta, resumindo aqui pra vocês, ela com 1 ano e meio, 2 anos, ela sentou e falou, pai, senta aqui que eu vou falar com você. Hoje ela tá com 9 anos, tá? Estamos em 2019. Ela chegou, pai, começou a falar desse jeito. Pai, quando eu era grande, na hora eu saquei, né? Vai falar sobre outra vida. Quando eu era grande, olha o vocabulário para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Eu morava numa cidade bem maior que essa. Eu tinha 5 filhos, pai. E eu tinha um nenenzinho, eu fazia com a mão, assim. Que era tão pequenininho, pai. E olhando. Como se estivesse olhando pro rostinho do bebê. Você via a expressão dele, o olho chegava a brilhar. Só que ele morreu, pai. Quase chorando, falando isso. E eu tinha um marido, pai. Só que esse marido batia muito em mim. E nisso a gente ficou desenvolvendo o assunto, conversando. Eu fui conversando, tentei tirar o nome dela, mas ela não falou. Eu não sei se não lembrava ou não quis falar. Ela sempre parava quando eu perguntava, mas continuou. Enfim, esse e outros casos que tem por aí. Eu vou fazer um vídeo sobre reencarnação também aqui. Mas inúmeros casos de crianças que lembram de outras vidas. Vidas em outros planetas, como eu citei o caso do Borisca, do menino Borisca, que lembra de sua vida em Marte. Para vocês verem que não só lembram de vidas passadas na Terra, como também lembram de vidas passadas em outros planetas. Então, essas crianças vão ajudar no desenvolvimento tecnológico, espiritual. Eu confio muito nelas. Tenho certeza que a humanidade vai passar por... Está passando por um momento difícil, mas quem assistiu o filme O Dia que a Terra Parou, o novo, tem uma parte que ele fala que é muito interessante. Quando ele fala que quer destruir a Terra, não a Terra, a humanidade, né? Porque eles veem a gente como um vírus. E realmente, se for ver bem, somos, né?
Mas temos também os humanos anticorpos, tá? Vamos falar assim. E ele fala uma parte muito interessante, que ele fala assim, estamos no momento, vocês também passaram por um momento, não passou? O alienígena confirma assim, passamos. Então, nós estamos nessa fase que vocês passaram. Na beira do colapso, a gente percebeu que vocês perceberam que tinha que mudar. Então, deixa a gente mostrar que somos capazes de mudar também. E legal que isso entra o livre-arbítrio, que é a lei que rege todo o universo, a lei do livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Só que somos seres em evolução e as consequências veremos lá na frente, né? Ninguém regride, mas também você pode estacionar e não evoluir. Para que estar numa vida aqui na Terra, que seja na Terra, ou se você veio de um planeta até mesmo mais evoluído, você está aqui por um propósito muito bonito. As pessoas que são abduzidas, os contatados, eu tenho conversado muito com pessoas assim, pesquisado muito, tá? Essas pessoas, vocês veem que recebem mensagens muito bonitas, tá? Não recebem mensagens do futuro, recebem mensagens do que temos que fazer para melhorar a nós mesmos. Aí você vê onde não tem ou não tem charlatanismo nisso tudo também. São mensagens mostrando como era a vida em determinado planeta, o que podemos fazer para melhorar, como podemos aprender com os nossos erros, o que procurar fazer para mudar nosso interior. Conhecimento é tudo. E essas crianças, o que eles mais têm é conhecimento. Tem conhecimento que eles adquiriram de outras vidas, e tem o conhecimento, eles adoram ler, adoram pesquisar, são amplamente conectados. Por que falam, nossa, mas já nascem conectados, já sabem mexer uma criança de 2 anos já sabe mexer no celular, já vai com o dedinho, já vi criança de menos de 1 ano passar o dedinho. Porque é evolução. Eles já tiveram contato com essa tecnologia. De repente outros orbes seriam planetas, tá? Para quem não é familiarizado com esse termo. Mas às vezes já são familiarizados, são espíritos muito evolução. Então eles estão aqui para evoluir o nosso planeta. Eles vão pôr a casa em ordem sim. Acredito muito neles, os pequenos vão mudar muito a Terra. E se você tem um pequeno, todo mundo tem uma criança por perto, seja um filho, um neto, um sobrinho, um amiguinho, você ajude na evolução desse serzinho, entendeu? Não deixe, se você vê que está precisando de ajuda, ajude-o, instrua, passe conhecimento para ele. Se vê que está fazendo uma coisa errada, eles também erram, são pequenos, mas erram. Ensina que não pode fazer aquilo, entendeu? Com certeza, por isso que eu falo, quando me perguntam do contato oficial, quando vai ter o contato oficial? Com eles. O contato oficial vai ser com as crianças das estrelas. Quando as crianças das estrelas crescerem. Por quê? Porque eu já disse, não são presos a nada. Não são presos a dogmas, não são presos a tradições, não são de ficar acreditando em tudo o que houve. Elas são crianças espiritualizadas. A religião do futuro não vai ser o catolicismo, não vai ser o protestantismo, não vai ser nada disso. A religião do futuro vai ser a religião espiritualista. Não digo espiritismo, espiritualista. Você ser espiritualizado, você ter consciência de você como um todo, como um ser não físico, mas como um ser espiritual. Você não está aqui, você não é humano, você está humano, mas sua origem é extraterrestre. Sua origem é das estrelas. Nós somos pó das estrelas, tá? Nós estamos aqui, depois que essa matéria se desfazer, somos como seres biológicos, robôs biológicos, vamos dizer assim. Temos nossa rotina diária, mas temos que ter um propósito, não só acordar, trabalhar. Temos sim que ter um momento com a nossa família, viver, aproveitar a vida sem prejudicar a ninguém, é lógico, né? Mas temos que ter os momentos, esses momentos pequenos, que é uma sementinha que você põe numa criança das estrelas, que vai fazer toda a diferença no futuro da humanidade. Você pode ter certeza, viu? Eu gosto muito queria muito falar sobre esse tema, que é um assunto muito legal que eu queria muito falar. Você com certeza tem uma grande possibilidade de ter uma criança das estrelas aí na sua casa, que não for um filho, igual eu falei, um sobrinho, um amigo, uma pessoa próxima, mas não deixe, tá? Passe conhecimento para eles, porque eles vão ter que se preparar para o contato oficial, eles vão pôr ordem na bagunça que o ser humano deixou. Vocês podem ter certeza, animais extintos, eles trarão de volta.
com conhecimento adquirido em tecnologia, através de clonagem, que seja, enfim, eles trarão esses animais de volta que nós destruímos. Eles irão colonizar outros mundos. Eles serão a geração que passará o último planeta do sistema solar rumo ao cosmos, e algo que nós talvez não veremos, a minha geração, dos meus pais, dos seus avós, não vão ver, até por causa da nossa idade. Talvez a gente veja o início, mas eles, as crianças das estrelas, os filhos das crianças das estrelas, vocês imaginem os netos das crianças das estrelas, o que eles não vão ver, hein? O futuro da humanidade está nas mãos deles, a verdade é essa. Enquanto nós humanos adultos preocupamos com bens materiais, não se importamos com a humanidade, não se importamos com o próximo, eles não, eles se importam. Vocês veem que as crianças das estrelas são muito unidas. As crianças são muito unidas, elas se ajudam. E isso faz que elas tornem especiais. As crianças evoluídas que tenham vindo de outras vidas da Terra, ou que tenham vindo de outras vidas em outros planetas do universo. Como muitos já passaram por aqui, estão aqui, que vão aparecer muitas ainda, curas de doenças como câncer, AIDS, virão em breve. Já existe, como eu já falei, que também vou fazer um vídeo sobre isso, já existe. Mas essas crianças, como não são presas a dinheiro, bens materiais, elas sim liberarão a curas das doenças, elas sim colocarão em prática carros elétricos que não poluirão mais, elas sim colocarão a tecnologia de Tesla, por exemplo, de energia gratuita para toda a humanidade. Por quê? Porque não são presas a bens materiais. São crianças espiritualizadas que serão adultos incríveis no futuro. E quem pode ajudar a evolução, obrigação de ajudar essas crianças, é você que está aí assistindo esse vídeo. Sou eu que estou fazendo esse vídeo. Então, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal Ufologia e Mistérios. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar falando sobre esse assunto. Fazia tempo que eu queria ter a oportunidade de falar. E peço a você então, ajude, eduque uma criança das estrelas e deixe esses seres maravilhosos que vão ter o contato oficial com nossos irmãos cósmicos e mudar esse planeta que deixamos muito bagunçado. Estamos à beira do colapso, mas acho que não vamos chegar não, viu? Está nas mãos deles, mas depende de você, depende de mim, depende de você que está assistindo o vídeo. Então, cada um fazendo sua parte, faremos um mundo diferente com eles à frente, essas crianças das estrelas, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço muito mesmo por você ter assistido esse vídeo, muito agradecido de coração pelo carinho, não tenho palavras para agradecer a você que já é inscrito, para você que não se inscreveu, inscreva-se, igual eu falei, entre conectado pelo YouTube, faça uma conta no Gmail se não tem, entre conectado que você pode assistir esse vídeo inúmeras vezes, pode assistir mais tarde, fica mais fácil de você ter informação e ativa as notificações, tá bom? Então, como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além.